Uma coisa que eu vi você falando por aí, mas eu queria que você explicasse pra gente, é sobre os animais, sobre os outros seres que não têm Sim, consciência. isso. Como que seria o pós-vida deles? O que acontece? Existe reencarnação? Como é que Sim, funciona? para o animal também. Agora, o animal não tem deliberação mental. Então, aqui na Terra, como que se faz para organizar algo que ajude na evolução animal? Você monta comunidades, monta grupos e cuida, são cuidadores de animais ou defensores da causa animal, fazendo o melhor possível, porque eles mesmos não têm mente para poder fazer isso. Espiritualmente, você tem comunidade de pessoas que gostam de animais e cuidam da evolução deles, assim como um irmão mais velho cuida do irmão bebezinho, que ainda não sabe de nada. Então, a evolução dos animais não está exatamente na deliberação mental que eles ainda não têm, mas num projeto maior que consciências maiores fazem para cuidar da evolução destes animais. Então, o que eu vou falar aqui, eu não posso provar, mas desde a antiguidade no Oriente já se falava nisso, que inicialmente um grupo de animais pode ser uma alma-grupo, todos ser uma mente só. E à medida que eles vão evoluindo, quando chega no estágio do mamífero, adquire uma identidade. Deixa eu dar um exemplo. Você olha para um formigueiro, você consegue separar uma formiga da outra ou parece tudo igual? Tudo igual. E uma colmeia? Parece claramente uma consciência coletiva. Agora, você tem uma cadela. Ela teve 5 cães, cara. Um é tímido, o outro é abusado. Eles têm personalidades diferentes. Você vê claramente que lá da abelha e da formiga até chegar no animal, houve uma certa evolução e identificação. Então, eu nunca vi uma abelha desencarnada, mas eu já vi animais mamíferos desencarnados, naturalmente, porque já tinha um corpo espiritual definido pela própria, vamos dizer, personalização daquele princípio, tá? Então, existe uma evolução no reino animal. Isso é óbvio, espiritualmente olhando, porque senão a abelha vai ser abelha a eternidade inteira, isso não teria a menor lógica. Se a gente falar de evolução, num sentido sempre vir a ser, expandir, e no infinito não dá para imaginar você ficar de um jeito só, diante, não tem menor lógica com leis maiores da natureza, né? Então, no mamífero, o mamífero desencarna e você vê claramente ele extrafisicamente. Então, na natureza, na selva, essa reencarnação é muito rápida, porque ainda é muito primitivo. Desencarna para ser pivapt, é meio que automático. Aí há uma diferença, o Daniel e o Humberto. Essa diferença no mamífero, eu vou explicar como é que eu descobri isso, tá? Eu já contei essa história milhares de vezes, mas é uma história tão linda. O meu cachorro, Urama, que é um Yorkshire grande, médio, ele tem 13 anos, dorme comigo. Quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses, quando ele veio ficar comigo, eu pensei, poxa, eu vou dar ele para alguém, que eu viajo muito, poxa, eu moro sozinho, né? Como é que eu vou cuidar desse bichinho? Aí ele dormiu a primeira noite comigo, falei, mas eu vou procurar algum amigo, que ele é tão bonitinho. Mas essa noite já era, cara, ele dormiu colado comigo e já era. Aí eu comecei a ter uma visão diferente. Eu, quando era adolescente, eu tinha um gato chamado Ernesto, e esse gato saía do corpo. Mas eu nunca tinha tido um cachorro. Então, começou a ser um aprendizado para mim. Quando eu viajava, deixava com alguns amigos que cuidavam para mim, e fui me acostumando e ele comigo. Tá, voltando um pouquinho para dar uma lógica. Quando eu tinha 16 anos, tinha um gato chamado Ernesto, ele dormia no sofá da sala. Então, ele do lado do sofá tinha uma mesa, na virada da sala para o quarto tinha uma geladeira na passagem, uma geladeira extra. Ele, então, dormia ali, pulava no braço do sofá, pulava na mesa e pulava na geladeira. E minha mãe abriu um buraco por cima para ele sair para a noitada, porque gato quer sair, né? E esse gato aprontava, pegava as gatas. Detalhe, comia carne, comia peixe, comia de tudo. Tá. Eu, às vezes, deitava no sofá da sala, porque eu acordava muito cedo para trabalhar. Eu trabalhava de dia no escritório do Rio, fazia o 2º grau à noite. Então, às vezes, eu deitava no sofá da sala. De madrugada, o Ernesto pulava em cima de mim para me tirar do lugar dele. E você sabe, adolescente como é marrento, né? Eu dava uma cotovelada, sai, cara! E ele, aí o que ele fazia? Pulava na quina do sofá, na mesa e deitava em cima da geladeira. Então, eu deitado aqui, eu enxergava o gato dormindo em cima da geladeira. Uma noite eu estou deitado de bruços, eu tinha 16 anos, há 1 ano que eu estava experimentando saídas do corpo e ainda estava tentando entender, não tinha ninguém para conversar, eu estava lendo os primeiros livros para tentar entender aquilo. Eu acordo virado de barriga para baixo, totalmente paralisado.
não conseguia me mexer, aquela paralisia do sono que eu já estava acostumado, relaxei, nessa hora não se mexa, fica tranquilo. Comecei a sair pelas costas, alguns centímetros por sobre o corpo, espiritualmente falando. Daqui de cima eu já via a nuca do meu corpo virado para baixo. Algo salta nas minhas costas, eu tomei um susto, falei, é um espírito. Eu tinha 16 anos, cara. Quando eu ganho altura e olho para baixo, o gato estava fora do corpo, era uma duplicata exata dele, no ar, ele era um gato branco, tinha uma aura fosforescente em volta dele. Eu olhei para cima, o corpo dele estava deitado em cima da geladeira, cara. O cara estava fora do corpo projetado. A mesma consciência de um gato me olhando, deu aquele salto ágil de um gato, encaixou no corpo em cima, deu aquele tranquinho e abriu os olhos. Para minha surpresa, ele virou e me viu, ele tinha clarividência, que eu estava fora do corpo, ele estava me vendo. Naquele dia, uma pessoa bem religiosa tinha me dito que para sair do corpo você tinha que ser médium ou altamente evangelizado ou iniciado. Eu comecei a rir, falei, esse gato não é médium, não lê o evangelho, não é iniciado em nada. Ele está fora do corpo pela propriedade que ele é um princípio espiritual encaixado, uma hora ele desencaixa, isso é natural e está mal explicado. Então eu já tinha essa experiência. Quando o Urama veio morar comigo, ele já estava com 6 meses com ele, eu estou virado para a parede do quarto, ao lado de cá está a porta, está o armário do quarto, ele colado comigo aqui, deitado do lado, quando entra um ser espiritual no quarto. Eu estou virado para cá, eu via ele mentalmente. Nessa hora, a pessoa comete um erro danado. Para você enxergar algo, tem que haver fótons, partículas luminosas, que incidem no objeto e reflete essas partículas. Seus olhos captam os impulsos luminosos, você decodifica aquilo e fala, estou vendo. Então, para ver um objeto, ele tem que rebater luz. Um ser extrafísico não rebate luz, porque a luz o atravessa, ele está em outro plano. Então, você não vai ver ele com os olhos abertos, porque ele não rebate luz. Agora, tem clarividente que também vê de olhos abertos, mas ele está vendo pelo chakra frontal, não é pelo olhar. Apenas concomitante, os olhos estão vendo aqui e o frontal está vendo. Só que o clarividente, sem informação, ele vai dizer que está vendo com os olhos. E não está vendo com os olhos, porque aquilo não rebate luz. Então, na hora, se eu viro para ver quem é, eu não vou ver nada. Então, qual é o segredo? Não se vire, mentalmente tenta perceber. Foi o que eu fiz. Esse ser tinha 1,40 m, 1,5 m no máximo, encostou na beirada da cama, eu estou virado de costas para ele. Era um ser vestido com um manto azul, um cajado na mão, com um cristal na ponta, cara, e um capuz azulado. Ele fez assim com o capuz. Aí a surpresa, cara. O rosto dele, plasmado naturalmente, era um mix de rosto humano plasmado com Yorkshire, tipo um mini lobisomem, que não é lobisomem, é um visual que eu tô, com uma cara simpática, como se fosse um mix humano e Yorkshire, me olhando consciente. E aí, telepaticamente, ele se comunicou comigo, cara. Mas não havia uma comunicação igual a nossa. Você fala assim, eu estou conversando com o Daniel, articulando mentalmente as palavras, ou em bloco. Entrava a onda mental dele, não tinha palavra, mas eu entendia tudo, era uma variação telepática. E aí ele se identificou como um guardião extrafísico da raça dos Yorkshires. Que doideira. E aí ele falou, vou te mostrar. Ele abriu uma passagem assim no ar, um portal, e eu via milhares de cães Yorkshires latindo pra caramba. Aí ele fechou e falou assim, esse é um plano muito violento para um ser humano ver, porque ainda é primitivo. Você está vendo o geral, grupal. E aí ele me deu a grande informação, que era o seguinte, na floresta, o animal faz parte do grupo, desencarna, reencarna. Isso até na literatura espírita de Allan Kardec tem isso, que a reencarnação é quase que instantânea. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu vou falar o que eu vou falar agora, tem espírita que fala, mas Allan Kardec disse que era instantâneo. E isso porque ele não tinha um guardião desse aqui falando o que ele falou para mim. É o seguinte, na natureza é certo, é rápido. Tá. Quando o animal vem viver com um ser humano, ele está vivendo com alguém que não é preso ou predador. É totalmente diferente. E se o ser humano trata com amor, ele desenvolve o chakra cardíaco dele, que antes na floresta só era desenvolvido para aqueles da sua própria espécie, não contra outro que é o predador ou a presa. Que aquilo faz, porque na natureza funcionaria o chakra umbilical, que é comida, a pulsão básica, o geniturinário, que é a sexualidade do animal, que também transa, e a base da coluna, que é a estrutura do corpo e o sono.
Quando ele vem viver com o ser humano, começa a abrir um sentimento novo. E o chakra cardiorrespiratório dele começa a abrir. Ele vive com o ser humano. E o ser humano que trata ele bem também desenvolve o seu na relação com aquela criaturinha que já não é mais um bicho, é seu filho, cara. Né? E aí, quando ele desencarna e passa para o outro plano, ele tem que ter gente perto. Já não estava na natureza mais. Deu um upgrade, porque o chakra cardíaco, aí precisa de cuidadores deles do lado de lá e ambientes preparados para a evolução do mamífero, agora que individualizou de uma tal forma, porque ele conviveu com pessoas. Então, o processo dele vai levar um tempo diferente do lado de lá, diferente na floresta, onde aquilo seria meio que quase que instantâneo. Por isso tem cuidadores de animais do lado de lá, e eu só posso falar de cães e gatos, porque próximos. Eu não tenho como falar, por exemplo, de um elefante. Na Índia, tem lares que tem um elefante no quintal. O cara trata o elefante igual de trata o cão ou o gato aqui. Então, o cavalo também tem cavalos que hoje participam de tratamentos com crianças especiais. Tem um sentimento enorme. São animais diferentes de uma abelha. Um golfinho não é um lambari. Sabe? Um golfinho é quase um humano, né? Praticamente. Então, tem ambientes do lado de lá de seres humanos desencarnados que cuidam dessa evolução deles, assim como tem seres muito maiores que a gente não percebe, que cuidam da humanidade e a gente também não percebe. Então, eu aprendi isso com esse ser e ele me disse uma coisa também importantíssima. Os nossos chakras estão ligados às raízes na coluna vertebral, abrindo bocas para frente e para trás. O da base conecta a gente com a Terra e o do topo da cabeça conecta a gente com o espaço infinito, a expansão da consciência. O animal, exceção do macaco, que agora está ficando já quase na vertical, os animais têm os chakras na sua coluna na horizontal, e diferente do ser humano que tem na vertical e com uma abertura para o infinito que eles ainda não têm, porque ainda estão num processo evolutivo diferente do nosso. Então, como os chakras deles estão no horizontal, as bocas deles percebem a energia da natureza. Por isso eles preveem terremoto antes, tempestade por instinto e se afasta. Eles estão ligados na energia planetária. O ser humano também está, pela base da coluna, mas ele também está ligado ao plano das ideias que o animal ainda não tem. Quando eu falo ideias, no nível humano, porque um animal tem a percepção dele. Agora, vamos ser claros, o animal não vai fazer um poema. O animal não vai fazer uma canção, não vai montar um stand-up do Humberto. Tá? E o animal está dentro do instinto dele. O ser humano tem instinto, mas tem o poder da consciência de transformação. O cachorro vai ser cachorro a vida inteira, cara, com o jeito que o cachorro tem, podendo ser educado. O ser humano, ele pode mudar paradigmas e mudar a vida inteira e sair do padrão. Então, o animal, ele evolui quando está perto da gente. Agora, quem maltrata o animal não está contribuindo para isso e está atrapalhando o processo. Por isso, além da morte, os animais vivem, e aí eu não tenho como dizer para as pessoas como é que é um boi desencarnado, sabe? Como é que é uma pantera na floresta, porque eu estou falando de animais domésticos, que foi o que eu pude observar. Na natureza de outro jeito, eu não sei como é que é a aura de um matadouro, que é claro, não pode ser boa com todo aquele sangue do animal rolando, mas são condições diferentes. Eu acho que por essa aberturinha do doméstico, dá para imaginar outras coisas, né? E eu faço esse alerta porque tem gente tão fanática pela questão animal que se torna muito radical e chata. Por exemplo, eu conheço gente que adora o animal e detesta o ser humano. Isso aí é uma inversão de valores. Você tem que compreender tudo. E tem ser humano pilantra que maltrata o animal. Eu também não gosto. Mas eu não vou chegar e exterminar o cara ou ficar... Que aí já é chatice da minha parte. Não. A gente vai cuidar do humano e do animal dentro da medida que a tua consciência for expandindo. Então, porque a gente está falando de animais domésticos, que é onde eu posso passar informação. E chega alguém e fala... E o urso polar não tem a menor ideia, cacete. Nunca nem viu. Porque as pessoas elas vão radicalizar. Por exemplo, eu tenho um amigo que tinha um blog sobre cães. E ele é cachorreiro, como se chama. Saía às noites para resgatar cachorro perdido na rua, descobrir um abrigo. Um cara fantástico. Durante o dia trabalhava, à noite a mulher dele reclamava: você dá mais atenção para os animais de rua do que para mim. Mas ela compreendia. Pessoas que gostam de animal começaram a incomodar meu amigo no blog dele. Por que você só fala de cachorro? Por que você não está vendo as baleias e tal? O boto da Amazônia. Veja, o cara trabalha durante o dia, tira o tempo dele para cuidar dos cachorros, e o outro que está ali na internet não faz nada criticando. Ele fechou o blog.
Então, tem gente que tem amor pelo animal, mas é chata. Sim. E fica incomodando os outros, tentando doutrinar. Não, vamos cuidar dos animais, eu também tô nessa, mas sem ficar enchendo o saco do resto do planeta. O cara que trabalha dentro do açougue não é um terrorista, é um trabalhador. O cara que está ali, ele tem família, sabe? Poderia ser de outro jeito, e acho que com a evolução da humanidade vai ser, mas no momento ainda não é. Mas eu vou ficar atacando o cara? Não. Eu vou passar em frente, eu não vou chegar e falar aquele açougue é do mal. Porra, as pessoas exageram, não. Eu entendo o processo. Esse planeta tem droga, tem violência, tem guerra. Eu não vou conseguir mudar tudo, eu não mudei nem a mim mesmo. E não adianta forçar os outros. Então, o que a gente pode fazer? Devagarzinho, na medida que a gente vai evoluindo, por nós mesmos, a gente vai crescendo e esse crescimento lentamente pode transbordar no entorno e devagarzinho melhorando, mas não vai ser com forçação de barra e radicalismo. Então, eu estou falando dos animais domésticos, que foi o que eu pude ver. Deixa eu contar outra história. Me mostraram outro dia uma fazenda, eu não sei onde é, aqui em São Paulo, um gato chamado Malhado, e ele era malhadinho mesmo, foi mordido por uma cobra no terreno rural. E aí enterraram o gato atrás de uma árvore no terreno da fazenda. O gato era da filha do casal. Eu fui levado para ver, fora do corpo. O casal sentado, triste, a criança dormindo no colo, também muito triste. Eu vi um espírito hindu atravessar a parede com o gato desencarnado no colo, cara. Soltou ele, o gato foi na menina, foi ali para se despedir. Eles não percebiam nada. Ele pegou o gato, abriu uma passagem. Quando o gato entrou, eu vi uma fazenda extrafísica com milhares de gatos, cara. Um lugar só para gato desencarnado no período deles extrafísico. E fui levado para ver. De outra feita, fui levado num consultório veterinário, onde o veterinário tinha sacrificado um cão, um pastor alemão, cara, já de idade. E aí eu cheguei, fora eu fui levado por uma presença, também era um casal com um menino, o casal chorando e o menino vendo já ali o cadáver do bichinho, ele chorando. E eu despertei fora do corpo assim, olhando. Aí eu pensei assim, eu acho que eu fui trazido aqui ou para dar um passe no animal, se bem que o animal não fica mal após a morte, porque não é a gente para fazer merda e para ficar mal depois, né? Mas o animal, ali, eu pensei, eu vim para talvez participar de alguma forma. Aquele ser de luz que estava junto comigo, que eu não via, só sentia a presença, mentalmente ele falou assim, eu não trouxe para você aplicar energia no animal, que já está no mundo espiritual, eu trouxe para você aplicar na família. Porque a família que precisa, o animal não fica mal. Já está no lugar que ele tem que estar. Eu trouxe você dar um passe invisivelmente na família para minimizar a tristeza. Né? Eu sempre fui levado para atender os humanos, não os animais. E eu digo, o animal não fica mal após a morte. O animal, se mordeu alguém, foi extinto, não foi igual a gente ferrando alguém. O animal não tem mente para ter autoculpa, cara. Ficar, eu mordi aquela pessoa, peguei aquela cadela ali, sabe? Não tem isso, cara. O gato falando, puxa, eu comi um bife e peguei a gata ali. Não tem, o animal é o instinto dele. Eles não ficam mal, garanto. Outro dia vi um animal atropelado também. Tem um espírito que aparece para mim, inclusive, nesses dias agora, foi dia de São Francisco de Assis, patrono dos animais. E ele é considerado assim, patrono, porque ele lidava com a natureza e tal. Então tem um espírito que aparece para mim, ele é da falange de Francisco de Assis. Assim ele identifica um padre desencarnado, um homem lindo, bom, generoso. Ele sempre aparece com 2 cães desencarnados. Assim, cada vez são 2 cães diferentes. E uma noite eu acordei, tinha um cão dele do lado da minha cama, assim, me olhando, eu sabia que era dele, né? E ele dá assistência para o animal após a morte. Não que o animal fique mal, mas ele solta energeticamente e passa para o lado de lá. Ele trouxe outro dia um cãozinho que foi atropelado, cara. O corpo astral duplicava a forma. Foi daqui para baixo, tudo esmagado. E o bichinho assim, ó. Sabe? Ele não tinha... E aí eu vi ele dar um passo e remodelar a forma do bichinho e passar ele num portal de luz. Então, o animal pode sofrer impactos. E outra, na floresta ele sofreria impacto do predador. Mas assim que passa, a dor some, não tem aquele condicionamento humano de ficar com a coisa da doença ou da morte na mente. Eu garanto, não ficam mal. Isso é bom falar, porque ajuda pessoas que perderam os seus filhinhos, vamos chamar assim, e que ficam devastadas, cara. Eu recebo muita mensagem lá na Rádio Mundial,
ou lá no meu Instagram, de gente, eu perdi meu bichinho, tô desolada, você tem algo para me dizer? O que eu vou dizer para a pessoa? Cara, quem tem um bichinho de estimação, entenda, o tempo deles é menor que o nosso. Isso é da natureza, não é punição. Tipo, meu bichinho tinha 15 anos, Deus levou. Deus não levou, isso é o tempo dele, que é um bicho com longevidade, arranja uma tartaruga. Né? Tem um tubarão aí que vive, sei lá, centenas de anos e pega para cuidar. Um animal mamífero vai ter um tempo mais curto. Então tem um ditado que diz assim, com o bichinho você vai ter um dia muito feliz e vários dias felizes, mas vai ter um dia de tristeza, que é o momento da partida dele. A pessoa precisa aceitar isso. Eu não estou falando de doutrina nenhuma, estou falando da aceitação humana de um evento da natureza, que é a partida do seu filhinho de 4 patas. E outra, o cara pode ter, sei lá, uma cobra em casa de estimação. Ele tem tanto amor por ela quanto eu tenho pelo meu cachorro. Não vou ficar eu comparando, o meu cachorro dele é uma cobra. Não, amor é amor. E aí eu entendo quando a pessoa perde a devastação que fica. Quando o meu foi embora, eu vou sentir falta, mas eu sei que não está morto, eu vou sentir falta da presença, mas não vou ficar de luto ou chorando, porque eu sei que o cara não está morto. E outra, a evolução dele continua, ele não é meu, ele é da natureza, estava por um tempo de vida comigo e eu aceito isso. E outra, e por que eu aceito? Tratei dele o melhor possível, fiz uma relação feliz, que eu já sabia que era menor de tempo do que uma relação humana. E até isso é relativo, porque eu posso ir antes do meu cachorro. Qualquer um pode ir, mas a tendência é eles irem antes. E a pessoa fica tão devastada, cara, que ela não quer ter outro com medo de passar pela dor de novo. Outros, pelo contrário, querem pegar outro para compensar a perda do anterior. Não foi por amor, foi por compensação. Outras pessoas perguntam, o meu bichinho pode voltar e reencarnar num próximo daqui a um ano? Pode, mas qual é a necessidade disso? É dele ou é tua de querer ele de volta? E outra, ele nunca foi seu, a natureza te emprestou por um tempo. Ele passou, deixa quem decide a evolução dele, dá o próximo passo dele, é voltar para você como um outro bichinho um ano à frente, ou é ficar bem com um outro ser humano também bacana igual você, num outro lugar da galáxia. Então precisa ter mente aberta. Como é que eu descobri isso, Humberto Daniel? Lá na Rádio Mundial, eu escrevi um texto e li o texto no ar e falava assim, dedica esse texto para todo mundo que perdeu um ente querido. Para ajudar, levantar o astral da pessoa. Minha preocupação não é com quem passou, é com quem ficou. Porque do lado de lá tem estrutura para o cara melhorar, o problema é aqui. Aí eu recebia, na época, década de 90, cartas. Wagner, perdi meu ente querido, mas não é humano, era meu cachorro, era o meu gato, eu estou devastado, morava só eu e ele. Percebi então que uma pessoa que mora sozinha e tem um animal, a devastação é maior, principalmente se a pessoa é de idade, cara. O filho não visita ela. O filho dela hoje é um animal, o filho mesmo humano às vezes não visita para dar atenção. E aí, o que eu fiz? Cada texto que eu passei ali, eu falava assim, dedico esse texto de imortalidade da consciência a todos que perderam seus entes queridos, humanos ou animais, para compreendendo esta perda. E aí, quando o Urama veio para mim, eu compreendi mais ainda como é que é esse lance dos animais. Aí eu passei a falar um pouco disso para tentar, de alguma forma, ajudar quem perdeu o ente querido animal. O animal não está morto, eu não posso provar isso para ela, eu estou falando o que eu vejo, como médium, como projetor extrafísico e pesquisador dessa área há tanto tempo. Ele sobrevive após a morte. Às vezes, o mentor espiritual que cuida dele deixa ele no astral da casa por um tempo. O animal nem percebe que está desencarnado, ele não tem mente, só para ele desapegando devagarzinho. E outra, eu cuido bem do meu cachorro, mas eu não chego aos pés dos espíritos avançados que eu vejo do lado de lá que cuidam deles. Se o Urama sai daqui e vai morar lá, ele vai ter alguém muito melhor do que eu tomando conta. Por que eu vou me lamentar? Por que eu vou estar triste? E outra, eu sei que ele evoluiu junto comigo, eu evoluí junto com ele. Foi boa essa relação, então do que eu vou me lamentar? Eu me lembro, o Bhagavad Gita, que é o núcleo de um épico chamado O Mahabharata, que é um épico maior, escrito pelo sábio Vyasa na Índia, 2500 a.C., no centro da batalha, o Krishna, orientando o discípulo dele, o Arjuna, que era um arqueiro exímio, e por ser arqueiro ele tinha os braços muito fortes, né? Como todo arqueiro. E ele falava assim, Arjuna dos braços fortes, porque ele era... E aí ocorreu uma guerra, e então a família se cingiu no meio, um lado brigando contra o outro pela posse de um reino. E eles eram amigos antes, eram amigo contra amigo, primo contra primo. O Arjuna estava do lado dos Pandavas,
onde o Krishna orientava ele. Então ele entra no campo de batalha com Arjuna, e de repente o Arjuna não quer lutar mais. Ele vê os cadáveres derrubados dos primos e amigos, e ele fala, eu não quero lutar mais essa guerra fratricida. Olha meus primos, meus amigos, parentes mortos. Eu me recuso a matar, eu prefiro morrer, e senta no chão, cara, esperando alguém dar uma bordoada nele e liquidar a fatura. O Krishna vem, o Bhagavad Gita não fala isso. O Bhagavad Gita diria, Krishna vem e ergue o seu discípulo. Eu diria, Krishna veio, pegou o sujeito pelo colar e falou, só moleque, mano, pô, levanta aí e luta, ô cara. Né? Aí o Arjuna fala, por que eu devo lutar? Aí o Krishna fala, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Se o outro lado ganhar a batalha, a ditadura vai imperar no reino, o terror. Então, se apresente para que isso não aconteça. Luta. Mas por que eu devo lutar? Porque a missão do professor é ensinar, do médico a curar, do guerreiro a lutar. Vai lá e luta porque você é necessário, para que o mal não ganhe essa batalha e você se apresente. E outra, não lute por você com teu ego, lute por mim. Tudo que você fizer, que não seja você, que seja o céu em você, que aí você já não vai lutar por você, e sim por um objetivo, e não pelo teu ego. Vai lá e luta. Aí o Arjuna levanta ainda meio atordoado, que vamos falar claro, ele broxou no meio da batalha e não queria mais. E ele fala, e olha aí os cadáveres dos meus amigos. Aí o Krishna falou assim, você está errado, ninguém morre. Todos os que aqui saíram, estão vivos no mundo espiritual, retornarão em outras formas, sairão, entrarão. E aí aquela frase incrível, o espírito não nasce nem morre, ele só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, que arma pode perfurar o eterno? Arjuna, levanta e luta, não tem ninguém morto aqui. Então, eu me lembrando, e ele falava, não se lamente, Arjuna, não se lamente. E eu gostaria de dizer para quem está assistindo a gente, na perda do animal, não se lamente. Eles estão vivos em outro plano.